Fala galera, hoje eu vou estar dando minha review sobre Magikarp F1, Magikarp Rain. Vai depender, só que o Magikarp principal, que é o F1, eu normalmente chamo só de Magikarp. Então é isso aí, e fiquem com a review. Beleza, para o início da nossa review, a gente vai começar falando sobre os pontos altos do jogo, do simulador no caso. Bem, o aspecto de simulação dele é parecido com o do iRacing, na questão, principalmente na questão do track limits. A grama da pedra é bem diferente, a pedra você consegue passar reto, como se tu estivesse passando no asfalto realmente. Agora na grama ela escorrega, e na areia o carro, além de escorregar, ele vai começar a ir mais lento e travar e cortar de giro, né? O track limits do Magikarp é muito bom. Ele não é aquele lá que você passa na grama com certos jogos, né? Não é aquele lá que você passa na grama e o carro fica praticamente grudado, como se fosse uma mosca, uma teia de aranha. Mas não é aquilo lá no estilo Gran Velocita ou no estilo Gran Turismo. E iRacing é praticamente o iRacing. E o online, vamos falar do online. Online é muito bom, realmente. Tem muita sala, tem players muito competitivos, alguns sendo amadores e muitos sendo prós, veteranos a maior parte, né, que jogam o jogo há muito tempo. E o jogo, ele não tem offline, e é um ponto mais ou menos ruim, né? Porque eu gosto de jogos online por causa do Magikarp. Então, acho que ele fez eu gostar de jogos online. E bem, além do ponto bom do online, isso significa que não é jogos de corrida geralmente, como Dirt Tracking, que é muito bom realmente. Posso trazer uma review, mas é do naipe do Gran Velocita nas retas, né, que tem colisão, mas o Gran Velocita também não tem colisão nas curvas, isso daí é ruim. Mas é naipe Ultimate Racing 2D. O que acontece? O carro tem colisão em qualquer parte, só que tem alguns que não tem conexão, aí o carro fica transportando pra lá e pra cá, cai na tua frente, tu bate no nada praticamente, né? Agora, pontos bons é que o jogo é um free to play, mais ou menos assim, de celular. Que é free to play? É um jogo que você instala de graça, joga de graça, mas para ter mais coisas, como mais carros ou mais pistas, você precisa comprar o seu dinheiro. Isso aí não é muito bom, assim, eu vou falar isso daí daqui a pouco. Mas o ponto bom é que pelo menos a metade das pistas, mais ou menos, é grátis. E o gráfico do jogo também é muito bom. Por algum motivo, o gráfico do jogo me lembra iRacing. Não sei o porquê, não sei se é por causa do online, não sei por nada. Só que o gráfico do jogo é muito bom. Só que, olha só na tela, exatamente, a câmera dele não tem cockpit. Tem cockpit apenas nos Fórmula 1 mais antigos, do de 1970 ao de 1000 até o de 2004, porque o de 2020 pra cima ele já acabou e já não tem cockpit. Beleza, olha o menu aí comigo, muito simples, o menu é muito bonito e bem feito. E realmente, só que o problema também do free to play é alguns carros ser pagos, mas você tem aí todos os carros comuns sem pintura, grátis, e você pode comprar com o dinheiro do jogo também. O World aí, que é um lobby aleatório, e o Racing, você pode entrar num lobby específico e privado, quanto num lobby aleatório e público. Normalmente os públicos são amadores. Muitas pistas, a maior parte aí sendo grátis, só que boa parte delas também é bem paga, e temos 2 pistas aí em desenvolvimento ainda. Infelizmente, Le Mans também é paga nesse Magikarp, mas é só você comprar um pacote, você já ganha quase todos os carros, e você ainda por cima, você consegue ganhar todas as pistas. Um pacote só, você consegue ganhar todas as pistas. No caso é um pacote mais premium, assim, sabe? Eu não comprei, mas eu me sinto satisfeito. E a física do jogo também é muito boa.
falar a verdade, porque na questão de batida de carro, não tem a física de destruição ou de motor fudido, essas coisas. Mas o jogo é um básico, mas pelo menos o carro tem uma física, né? É literalmente um Gran Turismo de PSP. E você não tem batida ultra realista, não tem dano, e você não é obrigado a parar no pit stop. Você também não é obrigado a parar no pit, por enquanto, né? Porque eu já falei, aí eu dei umas dicas. E infelizmente o jogo não possui Northlife. Então bora pros pontos ruins do game. Os pontos baixos, começando aqui rapidamente, são a questão do online. Só tem online assim, sabe? Porque você não vai conseguir treinar no offline para depois entrar no campeonato online. E outro ponto baixo é a questão que podia ter alguma coisa parecida com o iRacing, que no caso seria carteiras ou, como é que fala, penalidades dentro do jogo, sem ser de track limits, obviamente. Penalidades eu tô falando assim, você aí que é um cara que bate muito, que atrapalha os outros muito, podia ter uma opção da pessoa poder levar ban, ou assim, ser banido por 1-2 meses, um dia, uma semana, sei lá, por aí vai, dependendo do que ele fez. E carteiras como a carteira B, C e a A, por aí, pra pessoa, a cada merda que ela fazer e levar algum ban, antes dela levar o ban, perde carteira e vai jogar com o carro de uma categoria mais baixa ou com pessoas piores. E por aí vai. Podia também ter um canal só de campeonato, mas a comunidade já faz isso. O Madcar abandonou os servidores competitivos, 100% competitivos, igual o do Assetto Corsa Compete Zone, mas continua tendo corridas muito competitivas pela comunidade. E agora o outro ponto baixo, sem dúvidas, é a questão do pit lane, porque ele só tá lá de enfeite. Ele tá aberto, mas tá de enfeite. E outra coisa é que na questão de pneu não tem desgaste. E sim, tem vácuo e tem pneu frio. Dá pra sentir o carro nas primeiras voltas, mais incontrolável. Cada carro é específico. Peso na traseira em alguns, peso mais central, peso mais frontal. Inclusive fazer uma review em breve de qual GT3 ficar e qual GT3 abandonar. Eu gosto muito do Porsche, mas a Mercedes é boa também. E tem alguns GT3 aí que decepcionaram. Mas beleza, o jogo tá sendo também atualizado toda semana, corrigindo bugs, essas coisas. Isso é bom. Só que agora a gente tá falando de pontos ruins, que no caso o Madcar abandonou o canal oficial deles e meio que a comunidade está segurando o jogo. Todo dia tá entrando pessoas novas. E outra que o Madcar podia escutar mais os jogadores. Não que ele não esteja, mas podia. Como envolver um replay, né? Colocar um replay, colocar o modo offline, colocar as carteiras, como eu disse, colocar as classes, carros comprados com dinheiro do jogo, alguns com dinheiro real, tipo o Race Experience, ou aquele lá, né, que eu não vou dizer só pra não levar um processinho, que eu coloquei o nome mais cedo e não sei se na edição eu vou colocar. Mas beleza, por aí vai. O Madcar é um jogo 100% muito bom. O gráfico dele é aquele lá, ele não é ruim, não é uma bosta. Ele a física dele também é tipo do Gran Turismo de PSP. A física dele é boa. Os gráficos não é uma bosta completa, tipo, sei lá, qualquer jogo aí que seja da época de 1990 sensual lá. E o gráfico fica na média, ele não é absurdo, tipo o Race Experience ou o RR3, que é o que eu tava falando até agora. E ele é, sem dúvidas, um melhor simulador pra você tá jogando. Ele é o mais em conta, ele é o mais gratuito, assim. É um free to play bem legal. Você pode aceitar aí coisas e tal, muita coisa boa neste game. E eu pude sentir a falta de um chat antes da corrida.
né, que antes da corrida começar, antes podia também ter uma qualificatória oficial, sem ser um treino, né? Porque a gente tá qualificando e ao mesmo tempo fazendo um treino. E sem dúvidas, o negócio que eu queria muito e vou pedir recentemente é pro safety car não ser uma pessoa jogando, e sim uma IA. E por aí vai. Então o Madcar hoje em dia tá compensando 2025? Na minha opinião, joga muito bem. O competitivo do Madcar tá crescendo. Eu vi que tem muito mais pessoa no competitivo do que brincando, fazendo merda. E principalmente nas pistas, tem uma pista específica lá que tem muita mais chance de cair profissionais do que pessoas comuns, pessoas amadoras, que no caso é a Red Bull Ring, que lá teve uns 2 caras que jogou comigo uma vez, nós tava um atrás do outro fim de ano certinho, nós conseguimos vencer, eles pediram desculpa quando batiam em nós e por aí vai. Madcar tem que ganhar sim popularidade entre os simuladores de corrida mobile, mas ele também tem os seus pontos baixos e que tem que melhorar, e pode muito bem, e não é tão difícil fazer tal coisa. Mas a parte dentro, e esqueci de um detalhe do ponto ruim: o jogo 3D de carro simulação não tem velocímetro. Então, por favor, pessoal do Madcar, coloca um velocímetro aí pra nós. Obrigado aí a todos que assistiram meu review. Até mais, falou!